Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu no Pará, muito jovem foi para o Rio de Janeiro, onde formou-se em Engenharia Mecânica Naval, numa escola de nível superior da Marinha. E trabalhava ganhando muito dinheiro, viajando o mundo. Foi então que José Humberto Moura passou por uma completa transformação. Seus pais e seus 3 irmãos ficaram admirados quando souberam que ele havia abandonado tudo para se dedicar exclusivamente à causa de Deus. Mas como assim? Abandonar tudo? O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida. José Humberto Moura. É interessante que o seu nome é Zé Humberto. As pessoas chamam como? Moura, desde o que eu me lembro. Moura, então você é o Moura, não é o Zé Humberto. É, o Moura. Tá bom, se bobear, me chamar de Humberto, não estão falando comigo. Desde garoto, o nome de guerra do meu pai era Moura. Tá certo. Qual era a profissão do seu pai, Moura? Meu pai era um delegado. Quando eu conheci meu pai, era um militar que depois ingressou na Polícia Civil. E eu conheci meu pai e já... Quando me entendi, meu pai era delegado de polícia. Tá certo. É bonita essa expressão, né, de que você é um filho da Amazônia. De que cidade especificamente? Eu sou de uma cidade próxima de Belém, chamado Castanhal. Mas assim, os meus primeiros momentos de vida foi meu pai trabalhava numa cidade, a gente vivia numa outra, onde minha família, que era uma espécie de clã, tinha lá muitas terras, fazendas, gados, essas coisas, né? E a gente vivia ali, de forma que a minha infância foi num lugar muito tranquilo, muito pacato, não é? E foi ali que começaram as histórias, né? Muitas histórias. Muitas histórias. Mas como que você veio para o Rio de Janeiro? O meu sonho... Foi para o Rio de Janeiro, né? O meu sonho era ser da Marinha. Então, aos 13 anos eu saí de casa e eu vim com eu tinha essa fixação, né? Eu queria entrar na Marinha. Era uma coisa assim, desde 8 anos de idade. Que interessante! Não é uma coisa comum, né? Não é como ser jogador de futebol. Não, inclusive na minha família tem alguns militares, mas eram todos do Exército, oficiais do Exército e tudo. Agora, eu olhando uma revista, a revista Cruzeiro, que circulou na década de, acho que 60, circulou 2 vezes a revista Cruzeiro. E ali eu vi o Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro, e estava ali o soldado do Exército, Aeronáutica e Marinha, e eu falei, eu vou ser esse aqui. Olha só, colocou na cabeça. A partir dali, ninguém Mas como tirou assim, mais. com 13 anos, veio para o Rio de Janeiro? Sua família veio junto? Não, eu vim para uma escola, eu estudei numa escola técnica, né? Fiquei no internato e tal. Que interessante, Moura. Aí em seguida chegou o meu momento de fazer a prova para a Marinha e meu pai me dava muito apoio, né? Me dava respaldo, pagava professor para mim e tal, né? E eu me descobri que eu tinha que estudar para entrar na Marinha, né? Eu tinha que estudar. E eu até conto às vezes aí para os jovens, né? Que eu era assim, eu tinha uma inclinação para humanas, né? História, arte, poesia, mas matemática, trigonometria, cálculos, essas coisas, eu não me dava bem. Daí eu tive que estudar.
E eu comprei, eu me recordo, 3 livros, né? Cálculos, trigonometria, aritmética. E aí, quando as aulas encerravam, assim, à noite, eu ia para uma sala e eu ia estudar. Nossa! E ali foi de formas que, quando eu ingressei, assim, quando eu vi que realmente havia ingressado, e, nossa, aquilo foi para mim um... Ingressou em quê? Na Escola de Formação de Oficiais da Marinha, né? Eu passei, aí era o meu mundo, não é? Nossa, o sonho se realizando. Eu entrei num êxtase, assim, numa coisa, né? Eu fiquei muito eufórico com tudo Moura, aquilo. qual era nessa época, né? A gente já está falando agora de que idade, mais ou menos? Aí, 17, 18 anos. 17, 18 anos. É. Qual era a sua noção de Deus nessa época? Nenhuma. Como assim? Nenhuma? Nenhuma. Deus era assim... Você teve uma educação religiosa? Deveria existir Deus, mas assim, era uma pessoa muito distante para mim. Eu tive assim alguma educação religiosa, que assim a família, digamos assim, tinha culturalmente uma inclinação católica, etc., né? Mas assim, meus pais, assim, de me levar para a igreja, essas coisas, não ia. Mas eu fui, certa ocasião, fazer o que chamava catecismo, meus irmãos me levaram, né, para o catecismo e tal. E aí eu arrumei alguma confusão lá dentro e tal, e de forma que meus irmãos foram dispensados, eu fiquei de castigo e eu tinha que ouvir o catecismo de castigo e eu tinha que ir, né? E meus pais, não, você agora tem que ir, e eu não... Aí aquilo ficou mais distante ainda, essa noção de Deus e de igreja. Você criou uma né? aversão por essa coisa de igreja? Não exatamente, mas assim, não fazia muito sentido. Deus era assim, distante. Okay. Era para respeitar. Essa foi a sua realidade de Deus até ali os 18 anos? E minha avó ensinou o Pai Nosso, né, para quando era garoto, criança, eu me lembro, ela me ensinando, eu decorando o Pai Nosso, o Credo, certo. E a Ave Maria. E foram as 3 coisas que eu aprendi. Sua base religiosa E passou por essas histórias. Eu me recordo meu pai falando de religião comigo um dia assim, ele disse assim, quando a gente vai dormir, a gente reza para agradecer. E quando a gente acorda, a gente reza para fechar o corpo. Pronto, foi tudo de religião. Sem que explicação. Que meu pai me ensinou, foi isso aí. Moura, você veio para o Rio de Janeiro, realizou seu sonho de criança e foi trabalhar com o quê? Bom, aí eu trabalhei, né, eu fiquei 7 anos de marinha e nos últimos anos eu trabalhei na Marinha Mercante, viajando, era onde pagava muito, né, naquela época. Bom, pelo que eu entendi, você também já vem de uma família rica, é isso? Não, toda família, quer dizer, toda família rica tem uma parte pobre, então eu acho que eu sou a parte pobre. Na minha família, assim, bem, não é, de vida, classe média e tal. Tem uma parte da minha família muito rica, né, de exportadores e tudo mais. Tem outra parte da minha família, já da minha geração para baixo, de sobrinhos, irmãos, que são emergentes, eles estão muito bem aí, né? Mas eu não tenho uma ligação com a minha família, a não ser de telefonemas, de um encontro assim bissexto com eles e tal. Porque apesar da nossa relacionamento ser bom, mas ele se baseia numa lembrança do passado, de criança. Porque não vivemos juntos a juventude, não vivemos juntos a idade adulta e nem essa coisa que acontece essa mesmo, mudança, né? essa mudança de vida e tal, minha, vivendo no mundo e tal. Então, eu fui aquela pessoa longe que tem uma referência na família, mas que não tem uma relação próxima e tudo mais. Nesse trabalho na Marinha Mercante, aí sim você começou a ganhar dinheiro? Ganhei muito dinheiro aí. O que significa viajar pelo mundo? Era o meu sonho, né? E eu fiquei, assim, quando isso começou a acontecer, era assim uma realização. A vida, quando eu olho assim para o passado, e eu vejo assim os lugares onde eu estive, as coisas que eu vivi, parece um filme. É mesmo? Não, tipo assim, eu não vivi isso. Que portos você conheceu? Diversos, né? Dezenas de lugares. De que países, e tal. por exemplo? Agora, os lugares que me impressionaram, assim, sempre tem a ver com as pessoas, não é? Então, eu fiz boas amizades na Suécia, na Espanha, na Rússia. Olha só, puxa vida.
em países que agora eu já nem me lembro do nome. Oportunidades raras, né? Poxa vida, né? Era um momento assim, tá? Eu também assim comecei a pressentir, né? Que era uma fase da vida, né? Aquilo ali. O que você fazia? O seu trabalho era especificamente o quê? O meu trabalho mexia com todas as máquinas, motores e aparelhos de um navio. Nossa! Então, o navio tem as máquinas propulsoras, tem as máquinas auxiliares, motores e tudo mais. Então, era com isso que... Você estava familiarizado com esse mundo? Era, a gente tinha uma linguagem meio cibernética e eu fiquei muito bom naquilo, né? Eu fui promovido rápido 2 vezes, né? Por isso passei a ganhar muito dinheiro. Eu de repente descobri que eu me dava bem com as máquinas, eu ouvia, né? Nossa. Era uma coisa assim que chamava atenção, né? Que coisa! Eu sentia o barulho ali e tal das coisas e tinha uma intuição muito forte, de formas que eu causei assim uma admiração, né? Diante dos meus superiores e colegas. Um garoto promissor. Promissor. Quando você hoje olha para trás, Moura, por que você acha que aquele garoto promissor, realizando sonhos, viajando pelo mundo, por que era difícil para aquele garoto ter uma comunhão com Deus? Assim, conhecer a Deus? Você sabe que o mundo é muito sedutor, né? E assim, para um jovem, as fantasias, as luzes do mundo, elas preenchem, naquele momento, os espaços que você imaginava, que você sonhava e até muito mais do que isso, né? A vida de um marinheiro é muito diferente. É muito diferente. Qual era o seu estilo de vida, Moura? Como marinheiro, né? Que às vezes a minha esposa diz assim, ela não gosta que eu fale dos detalhes da minha vida de marinheiro. Ela diz assim, quando você for falar, basta você dizer que foi um marinheiro, pronto, as pessoas vão entender isso aí, né? Mas, assim, o marinheiro, ele vive assim, a vida é uma aventura, não é? Há um certo exagero que se fala de um amor em cada porto, essas coisas todas, mas é um exagero, mas que também é um exagero da realidade, da própria vida que se vive ali. Ele tem dinheiro, ele se sente livre, quer dizer, no meu caso, solteiro, geralmente os jovens são, né? Onde a gente chegava, é muito bem tratado, né? Eu me recordo ainda na escola, quando a gente estava na escola, viajando no navio de guerra, onde nós chegávamos, as coisas paravam, a gente tinha clube para nós, era a época da ditadura militar, não é? Então, você ser fardado já era um destaque, já era um status, né? Então, para a gente, como jovem, quando chegava, era uma coisa assim, sabe? Realmente era difícil colocar aquele Moura num padrão de vida espiritual e religioso. Era, não se pensava nisso, né? Eu era feliz. Eu digo assim, se alguém naquele momento viesse me falar de Cristo como uma pessoa que resolve problemas, eu perguntaria, mas que Quais problemas? problemas? Né? Moura, com essa frase, a gente vai terminar agora o nosso primeiro bloco. Eu sei que tem muita história para contar, mas com essa frase, você vê um jovem realizando todos os seus sonhos, marinheiro, ganhando dinheiro, viajando pelo mundo, sem precisar de nada. Se você oferecesse Cristo como uma pessoa que resolve os problemas, ele diria, mas que problemas? Não tenho problemas. Como uma pessoa nesse perfil vai ter um encontro com Cristo e ter a sua vida totalmente transformada? É isso que a gente vê daqui a pouco. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei, ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz.
disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Hoje quem está com a gente é o José Humberto Moura e ele vinha contando no último bloco de uma realidade de realizações de sonhos. Ele estava ainda na sua juventude, sem problema nenhum para resolver. E a gente está querendo saber como que uma pessoa, nessas circunstâncias, vai encontrar Cristo. Como que foi esse encontro, Moura? Bom, eu tive na escola lá da Marinha, eu tive dois colegas, um era espírita, outro era testemunho de Jeová e havia um terceiro que era adventista, né? E a primeira vez eu ouvi esse nome adventista e assim, concomitantemente, eu acho que Deus usou umas pressões ali comigo, né? Porque concomitantemente, conheci uma família assim mista, alguns eram adventistas, outros não eram adventistas, né? E eu findei conhecendo uma moça, né, com a qual vim ter um relacionamento e ela me levou à igreja, uma certa ocasião. Eu vi a igreja, esse colega da Marinha me deu uns estudos e eu comecei a ler o estudo. Um rapaz da Assembleia de Deus me deu uma Bíblia e um ex-adventista dessa família me deu o livro Grande Conflito. Uau! Um grande, assim... Tudo isso num período de quanto tempo, mais ou menos? Um período de meses, assim, ou semanas. E você entrou em contato com todo esse mundo? Com tudo isso. De repente, assim, eu comecei a ler, assim, ir à biblioteca aos 11 anos de idade. Eu fui à biblioteca por meu interesse de ler. E aos 16 anos, eu havia me despertado para leituras um pouco filosóficas. Aos 16 anos já estava lendo Krishnamurti, Confúcio, né? Coisas assim. E aí eu comecei a ver essa coisa filosófica da religião e começou aí por essa veia filosófica me interessou. Quando eu fui ler o livro O Grande Conflito, aí aquilo ali me pegou. Porque começou a falar de profecias e de volta de Jesus e aquilo eu acreditei. Foi a coisa que realmente fazia sentido. Me tocou. Aí você falou, puxa, mas isso faz sentido. Faz sentido. Eu comecei a ver, quando eu li das profecias, era queda das estrelas e terremotos e tudo mais, eu pensei, puxa, quando isso começar a acontecer, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Aí eu comecei a ler e vi que já tinha acontecido. E agora? Há mais de século atrás. Nossa. Então isso começou a me interessar. Daí houve uma cadeia de circunstâncias, né? Quantos anos, Moura, desculpa, quantos anos você tinha quando se batizou? Eu tinha 22 anos. As coisas ocorreram na minha vida 22 anos. Digo que se minha vida fosse, digamos, um livro, então os 22 anos seria um capítulo, ou talvez até mais, porque muitas coisas ocorreram aos 22 anos. E ocorreu assim, o meu batismo foi numa passagem, né, no Rio de Janeiro, e eu não poderia ter me batizado. Nenhum pastor me batizaria se soubesse como era a minha vida. Mas é interessante, eu resolvi que deveria me batizar, e eu fui batizado sem vínculo com a igreja, sem nada, e fui de novo para o mundo. Mas... Por que, Moura, por que você decidiu se batizar? Você estava convencido? Eu não sei por que eu decidi. É mesmo? Eu não sei. Curioso. O que eu sei, assim... Mas sabe por que é legal a gente ter essa conversa? Porque tira um pouco daquele mito, algumas pessoas imaginam que o batismo é meio que milagroso, mágico, né? Assim, a gente às vezes imagina assim, vamos batizar quem é santo. Eu não me batizaria, nenhum pastor me batizaria. Ocorre que, a partir daquele momento, eu fui um peixe no anzol. A linha estava solta, eu fui para onde fui, mas eu sabia que eu era um peixe no anzol, a partir daquele momento ali.
E então eu descobri, aí houve um momento. Aí houve um momento que foi diferente da minha vida. Quanto tempo depois do seu batismo? Aí, questão de acho que de meses depois, eu estava no mesmo mundo de sempre, na mesma vida de sempre. Depois de nas batizado. noites, nos bares, com os amigos, na mesma vida depois de batizado. Aí houve um momento que eu lendo, me emociona falar dessa hora, porque eu estava lendo o Sermão da Montanha. Mateus 5. Mateus 5. E aí eu comecei a ver as coisas ali, sabe, de verdade. Aí eu tomei uma decisão naquele momento. Eu tomei a decisão de que iria ser fiel a Deus. Que decisão difícil. Decisão difícil. Eu vi todas as implicações, né, que era, o que seria, né, ser fiel a Deus na Marinha, dentro de um navio, pelo mundo, mas eu decidi. Aí foi o momento que eu cheguei no Rio de Janeiro, onde eu morava, e aí um dia depois dessa decisão, dessa decisão, e eu ter rompido com os meus laços realmente de mundo, na minha cabeça eu tinha decidido, aí houve uma espécie de encontro com Deus, um encontro pessoal com Deus. Uau! O que aconteceu nesse encontro? Neste encontro que realmente marcou, que mudou o meu norte. Foi o ponto da virada da sua vida? Foi o ponto da virada da minha vida. Foi o ponto da virada. Não era um lugar especial para isso, eu estava numa rua, eram 10 para as 2 da tarde, eu ia para Santos, de Santos eu ia tomar um navio, ia para algum lugar do mundo, para a Europa, momento mais inusitado para você ter um encontro com Deus. Aí ali, naquele momento, eu caminhando, aí eu ouvi uma voz que disse para mim, agora você vai ser um pastor. Moura! Aí eu pensei que alguém tinha falado comigo, aí eu parei, eu olhei para trás. É mesmo? E aí não vi ninguém, eu fiquei, de onde vem? E a voz continuava. Como a gente está conversando, quando você silencia, a sua voz fica, né? Então aquilo ali. Aí eu procurei, não encontrei, e aí quando eu saí novamente, aí eu vi novamente a voz dizendo assim, agora você procura o nosso colégio. Era uma expressão que eu não conhecia. Nossa. Essa expressão nosso colégio, que nós usamos, né? Você procura o nosso colégio porque você vai ser um pastor. E acabou. Naqueles dias, eu fiquei com isso perturbado, dia e noite, isso não saía da minha cabeça. Aí um dia eu estava justamente em Santos, né? E lá eu procurei a igreja adventista. E quem disse que eu achava a igreja adventista? Aí quando eu ia, disse, não, tem uma naquele lugar, eu ia, era batista, era presbiteriana, não era adventista. Foi quando eu encontrei no Porto um rapaz que me disseram que era teologando. E você eu nem conhecia isso. Essa expressão? Não conhecia essa expressão. Aí, teologando, uma pessoa que vai ser pastor. Eu disse, bom, então sou eu. eu vou ser essa pessoa. Aí eu descobri um rapaz chamado Acílio Alves. Moura! Então, o Acílio, que hoje é um pastor conhecido, presidente de um campo aqui na União Central, nós nos encontramos e eu fiquei assim obcecado, olhando para ele assim, não é? Puxa, ele era o que eu iria ser. Ele era um teologando. Aí naquela noite nós saímos para jantar, eu paguei o jantar, né, para ele, mais alguns que foram, e aí ele me convidou para vir ao colégio onde tinha o curso de teologia, que era o NASP Campus 1, que era o antigo IAE. Ok. Um colégio de teologia adventista. Isso. Mas eu quero saber de você o seguinte, Moura. Como você simplesmente da noite para o dia, foi assim? Você simplesmente da noite para o dia disse, não vou mais ser marinheiro, agora eu quero me dedicar exclusivamente à causa de Deus. Bom, quando eu recebi então essa convocação de Deus, eu entendia que eu era então o peixe no anzol. Não é? Eu procurei a minha família e eu falei para eles, eu me recordo, eu cheguei, estavam todos ali, uma festa, eu era uma espécie de ídolo da minha família. Porque eu era aquela pessoa que vivia no mundo, que mandava cartas, não sei de onde, tudo mais, trazia presentes raros das pessoas, entendeu? Então era assim. Então quando eu cheguei para minha família, e eu não soube trabalhar isso, eles não sabiam da minha mudança. Eu cheguei para eles, eu disse que eu iria ser um pastor, ia sair da Marinha para ser um pastor. Aí essa foi uma conversa que estragou ali tudo e tal.
com o passar do tempo, eles viram que... E era o meu processo de eu encontrar, de eu procurar e tudo mais e tal, o que era que eu ia fazer. Moura, essa experiência foi fortíssima. Não são todas as pessoas que têm esse privilégio, mas o tempo passou. Talvez tenha sido a única vez que você pôde audivelmente ouvir a voz de Deus te orientando. E eu quero saber hoje, como você faz para se manter conectado, depois de tanta história que aconteceu, tanta água que rolou, como você se mantém hoje conectado com Deus? Bom, eu creio que eu tive uma conversão. Uma conversão. Se uma conversão é você virar numa outra direção, então isso ocorreu comigo. As pessoas ficaram muito admiradas. Os meus colegas, eles ficaram assim muito sem entender aquilo que havia ocorrido. Mas essa mudança, essa orientação ficou muito forte na minha mente. E à medida que eu ia lendo a Bíblia, eu ia praticando aquilo ali. Então o segredo é ler a palavra. Eu fui praticando aquilo ali, fui praticando aquilo. Quando li os mandamentos de Deus, eu vou praticar os mandamentos de Deus. Quando li ali o Sermão da Montanha, aquelas orientações todas, belíssimo. Eu pensei, então eu vou seguir isso aqui. Então, a partir desse momento, a minha vida foi assim, eu sou fiel a Deus. Esse foi o seu princípio. Olha, Moura, puxa, tanta história para contar, tanta coisa que a gente ainda gostaria de saber. Mas a gente tem umas perguntinhas rapidinhas para a gente conhecer um pouquinho mais de você. O que te vem à cabeça quando você pensa na palavra vida? Vida e eternidade. E dinheiro, hoje? Dinheiro é passado. Perdão? Perdão é o dia a dia. E pecado? Pecado é remissão. Futuro? Futuro é a felicidade com a família, os amigos, os profetas, os apóstolos e Deus. É a eternidade. Um privilégio. O privilégio é ser um obreiro e trabalhar para Deus de tempo integral, como eu vivo hoje, como eu trabalho hoje. Um medo? Não, tenho medo de ter medo. E liberdade? Liberdade é essa consequência da salvação em Cristo. Fracasso? Não me recordo. Um sonho? Um sonho é de ver a igreja reavivada e pronta, aquele último dia que nós vamos subir para a eternidade. Esse é o meu sonho. Um verso da Bíblia? O verso da Bíblia é Atos 1:9. Este verso vem comigo no meu coração. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou eu persigo esse verso, ou ele me persegue. Puxa vida, Moura, olha que riqueza que você é. A gente fica muito feliz, muito obrigado porque você veio. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por ouvir mais essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe até o próximo programa.